Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir um pouco sobre este tempo litúrgico da Quaresma, em que a Igreja nos propõe um retiro espiritual em preparação para a Páscoa, a grande festa, o ápice do cristianismo, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Então, este tempo da Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, de reflexão. O que é a Quaresma? Nós temos aqui uma citação do profeta Joel, onde ele diz: rasgai vossos corações, não as vestes, fazendo referência a uma penitência interior, a uma mudança realmente de mentalidade e de vida. O que quer dizer Quaresma? Essa palavra, ela vem do latim quadragésima e designa os 40 dias, o período de 40 dias que antecede a festa ápice do cristianismo, que é a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como foi que começou essa celebração na igreja? Por volta do século II, já temos notícias, a partir de Justino, Tertuliano, Hipólito de Roma, de uma preparação prévia de pelo menos 3 dias de oração, meditação e jejum que antecediam a celebração da ressurreição do Senhor. E por volta do século IV, a igreja aumentou o tempo de preparação para 40 dias. E assim foi surgindo progressivamente este tempo litúrgico que nós conhecemos por Quaresma. No início do século IV, no Oriente, já temos notícias de um período pré-pascal. E no final do século IV, já no Ocidente, já temos notícias da estrutura quaresmal, basicamente como hoje a igreja já celebra. Quando começa o período da Quaresma? O período da Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira da Semana Santa. Embora os 40 dias que se iniciam a sua contagem na quarta-feira de cinzas, ele termina normalmente no sábado. Porém, o período quaresmal, ele se encerra na quinta-feira da Semana Santa com a missa, quando se inicia a missa da quinta-feira santa, da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio, ali inicia-se o Tríduo Pascal. Então, é como se fosse um tempo próprio dentro desse período quaresmal. Então, ali se encerra esse período da Quaresma e inicia-se esse Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira santa, sexta-feira santa e no sábado santo até a vigília, que antecede a festa da Páscoa. Então, inicia-se na quarta-feira de cinzas, terminando na quinta-feira santa. Porém, os 40 dias, se você não conta os domingos, porque cada domingo é uma Páscoa que a igreja celebra na sua liturgia, todo domingo é uma Páscoa, a igreja atualiza o mistério da morte e ressurreição de Cristo a cada missa celebrada no Santo Domingo. Portanto, não é um dia de penitência e não é contado durante esses 40 dias. Por isso que, se você contar da quarta-feira de cinzas até o domingo da Páscoa, no sábado que antecede o domingo da Páscoa, se completa esses 40 dias. A cor litúrgica deste período é o roxo, que significa a penitência, significa o luto. Essa questão simbólica dos 40 dias, nós observamos que na Bíblia, o número 4 simboliza o universo material. Portanto, a duração da Quaresma está baseada no símbolo deste número na Bíblia. Então, tem diversas passagens que fazem referência aos 40 dias. Por exemplo, 40 dias do dilúvio, 40 anos de peregrinação do povo judeu pelo deserto, justamente quando saíram da escravidão do Egito, 40 dias de Moisés e de Elias na montanha, e principalmente os 40 dias
e 40 noites que Jesus passou no deserto antes de começar a sua vida pública. Nós podemos ler isso em Mateus 4, versículos 1 e 2. Então, esse simbolismo dos 40 dias mostra este período de preparação para essa grande festa da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 1,15, nós temos este chamado, né? Esse convite à penitência e à conversão. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Fazer penitência e crede no Evangelho. Então, esses períodos vêm sempre antes de fatos importantes, ou seja, esses períodos de preparação. E se relacionam com a necessidade de ir criando um clima adequado e dirigindo o coração para algo que vai acontecer. Então, é isso o período da Quaresma. Um período de preparação para essa grande festa que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse período quaresmal é um tempo favorável à penitência, um tempo de renovação espiritual, renovação da fé, um tempo de correção das próprias ações, controle das paixões e dos sentimentos. Por isso, nós observamos que é um tempo propício para meditar sobre a misericórdia divina e sobre a miséria pessoal humana. Então, contrapor a nossa miséria pessoal com a misericórdia divina. Isso através da oração, através de práticas penitenciais como o jejum, através de práticas caritativas como a esmola, através de uma conversão, de uma mudança de vida, de um arrependimento pelos erros cometidos, pela busca da reconciliação através do sacramento da confissão ou penitência, através de exercícios de piedade, ou seja, intensificar as orações, buscar essa mudança de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. É isso que o Senhor nos pede sempre, principalmente neste tempo quaresmal, que é um tempo propício para isso. O que os cristãos devem fazer no tempo da Quaresma? A Igreja propõe, por meio do Evangelho, que é proclamado na quarta-feira de cinzas, 3 grandes propostas. A oração, que como experiência de fé e gratuidade, para pedir a Deus forças e nos convertermos, para viver o Evangelho e permanecer no bom caminho. Portanto, a oração é este período em que nós devemos nos relacionar com Deus como um filho para com o Pai. E este Deus que se revela para nós em Jesus Cristo. A oração, ela se liga com a virtude teologal da fé. As virtudes teologais são as virtudes que se relacionam a Deus, a fé, a esperança e a caridade. E a oração, ela se relaciona com a fé. O período quaresmal, essencialmente, é um retiro voltado a essa reflexão, onde os cristãos se recolhem em oração, em penitência, para preparar o espírito para a acolhida do Cristo vivo, ressuscitado, no domingo da Páscoa. Outra prática durante a Quaresma que é incentivada pela Igreja é o jejum, como um espaço privilegiado de exercício para dominar as paixões, vencer o egoísmo e cultivar o bem. É o autodomínio, é criar espaço em nós para Deus agir, para nos aproximarmos do nosso próximo, para buscarmos valores que permanecem, valores eternos. Então, o jejum se liga à virtude teologal da esperança. Temos também outra prática que a Igreja nos propõe durante a Quaresma, é a esmola, que se liga à virtude teologal da caridade, como expressão do seguimento do Mestre Jesus Cristo, que exige o abandono de nós mesmos e a doação aos nossos irmãos. Então, a esmola, com a esmola nós temos uma relação com o nosso próximo pela virtude da caridade, pela partilha, pelo doar-se aos nossos irmãos. São Leão Magno, que foi um grande papa da Igreja do século VI, ele escreve: nós vos prescrevemos o jejum, lembrando-vos não só
a abstinência, mas também as obras de misericórdia. Desse modo, o que tiverdes economizado nos gastos normais, se transforme em alimentos para os pobres. Neste período quaresmal, em que nos preparamos para a Páscoa, é preciso viver essa graça batismal, essa graça de crer, essa graça de renovar o nosso ser para acolher o Cristo que ressuscita. O caminho quaresmal consiste em passar da morte para a vida. Então, da mesma forma como o povo de Deus, na primeira Páscoa, quando se liberta da escravidão do Egito e passa 40 anos caminhando pelo deserto para chegar à Terra Santa, nessa quaresma, nós caminhamos no nosso deserto, preparando o nosso espírito para ressuscitar com o Cristo, para essa nova vida que Cristo nos traz através da sua ressurreição no domingo da Páscoa. Então, o período quaresmal para nós é essa caminhada, essa preparação para essa Páscoa do Senhor. Então, possamos buscar, durante estes 40 dias que a igreja nos propõe, iniciando nesta quarta-feira de cinzas, mudar a nossa vida, mudar aquilo que precisa ser melhorado, aumentar essa intimidade com Deus através da sua palavra, através da participação nos sacramentos, tanto da confissão quanto da Eucaristia, e exercitar essas práticas da oração, da penitência, do jejum, da esmola. O Catecismo fala aqui sobre a penitência interior, a partir do parágrafo 1430, que às vezes a penitência ela é mal interpretada como se fosse apenas uma coisa exterior, práticas exageradas, mas o que vale realmente é a penitência interior. A penitência exterior é apenas um sinal de uma verdadeira penitência que ocorre primeiramente no interior. Diz o Catecismo 1430, como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração à penitência e a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Então, busquemos essa penitência interior durante esse período quaresmal para preparar o nosso coração para celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um abraço.